Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 29 de novembro de 2021, são 22 horas e 19 minutos. Primeiro trimestre de 2022 da classe de jovens. Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Lição número 1, conhecendo o Evangelho de João. Texto principal: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que é unigênito? Unigênito é único no gênero. Isso quer dizer que Jesus é o único que é deste gênero. E qual é este gênero? O gênero do Filho de Deus, que Jesus é Deus, ele é o Emanuel. Então, o unigênito, algumas pessoas fazem algumas confusões, mas na verdade unigênito quer dizer único no gênero. Introdução. O Evangelho de João é essencialmente cristológico e se apresenta com toda a sua singularidade em relação aos demais evangélicos, que guardam entre si grande similaridade, daí serem considerados sinóticos. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas enfatizam mais a humanidade de Cristo, em João, Jesus é apresentado especialmente como Filho de Deus, o Verbo encarnado. Veja que Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos, porque eles falam de Jesus com a mesma visão, a mesma ótica. E aqui no livro de João, aqui é diferente, porque aqui em João vai tratar mais de Cristo como sendo Filho de Deus. Em Mateus, Marcos e Lucas fala mais de Cristo como homem. É interessante também falar sobre a questão da encarnação de Cristo. Algumas pessoas erradamente associam a encarnação de Cristo como a reencarnação. E mais uma vez é bom deixar bem evidente que a reencarnação ela não existe. Ela é uma mentira do diabo para enganar pessoas. Tendo em vista, por exemplo, o Brasil, que tem o segmento do espiritismo, e aqui no Brasil, o Brasil é o país mais espírita do mundo, com cerca de 2% de sua população se dizendo espírita, e eles acreditam na reencarnação. E a reencarnação, ela é uma farsa, ela não existe. O que aconteceu com Cristo foi que Cristo se fez carne. Autor, época e propósito: o discipulado amado, melhor, o discípulo amado. João trabalhava com o pai e o irmão no ramo da pesca. Tornou-se um dos discípulos mais próximos de Jesus, ao lado de Pedro e Tiago, tendo o privilégio de estar presente em momentos ímpares, como na transfiguração. O que muito se destaca na vida de João, portanto, é a sua intimidade com Jesus. Na atual igreja, no momento que vivemos, o que de fato está faltando à igreja é ter intimidade com Cristo. Quantas das vezes as pessoas vão à igreja para fazer de tudo, né? Entretanto, não tem uma intimidade com Cristo. Uma questão que eu tenho falado aqui em outras oportunidades, entretanto eu acredito que é de grande importância, é sobre a questão da experiência e comunhão. Muitas pessoas dizem que nós temos que ter experiência com o Senhor. Eu discordo, porque nós não temos que ter experiência com Cristo, nós temos que ter comunhão com Cristo, ter intimidade com Cristo. E qual é a diferença de ter comunhão e ter experiência, por exemplo? Vemos aqui no livro de Mateus uma referência bastante interessante para nós. Mateus 7, versículo 23. Vamos ler a partir do 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Qual é o ponto aqui? Nota-se que Jesus não repreendeu o fato, não disse que as pessoas estavam falando essas coisas estavam erradas. Elas de fato fizeram em nome do Senhor.
Então, no caso, as pessoas profetizaram no nome de Jesus, expulsaram demônios e olha e fizeram milagres no nome de Jesus. Olha que experiência notável, olha que experiência extraordinária profetizar no nome do Senhor, fazer maravilhas no nome de Jesus. Mas aqui é que está o ponto: não tiveram comunhão. Então a comunhão é mais importante do que a experiência. Quantas pessoas têm passado ou passarão por essa experiência de expulsar demônios em nome de Jesus, mas naquele grande dia irá ouvir Jesus falar: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, por essa razão, nós temos que ter intimidade com Cristo. Nós tendo intimidade com o Senhor, as questões, o que virá depois, serão consequências, serão algo da comunhão e não da experiência. Então nós precisamos frisar que o mais importante na vida cristã é ter intimidade com Cristo, ainda que nós não tenhamos na nossa vida cristã nenhum milagre associado à nossa pessoa. Vemos, por exemplo, o caso do profeta João Batista. João Batista foi o maior de todos os profetas, entretanto não há nenhum milagre relacionado a ele. Mais uma vez vou lembrar que o milagre pode estar associado à nossa pessoa, mas quem faz o milagre é o Senhor. O apóstolo do amor. Muitas heresias foram forjadas pelo judaísmo, que tentou se restabelecer após a diáspora, ocorrida depois de 70 depois de Cristo. Quando aconteceu a destruição de Jerusalém, também no seio do cristianismo surgiram muitos hereges. Dentre os falsos ensinos destaca-se o que negava a divindade de Jesus. Jesus era, falando do passado, quando Jesus estava na terra, então Jesus era 100% Deus e 100% homem. Jesus e o Pai eram um, como está no próprio livro de João, capítulo 10, versículo 30, vai nos falar sobre isso. E o Senhor Jesus também, ele tinha a parte humana, ele sentia sede, por exemplo, sentia fome. Então ele tinha a parte humana. Então negar a divindade de Cristo é uma heresia, porque Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Evangelista e apologista. O Evangelho de João tem, portanto, crucial importância, tanto para a propagação das boas novas da salvação aos que ainda não creem, quanto para a firmeza e permanência da nossa fé, através da vida que somente no Filho de Deus podemos ter. Somente em Cristo nós temos a fé para continuar a nossa caminhada. Quantas das vezes as pessoas têm olhado para trás, voltado para o Egito, voltado para uma vida de onde o Senhor Jesus havia tirado, e hoje já não tem mais aquela firmeza no Evangelho, deixou de crer. E o Evangelho de João tem essa importância para a propagação das boas novas, porque vai apresentar Jesus como Filho de Deus, vai apresentar Jesus como aquele que morreu na cruz para que nós venhamos ter vida e vida em abundância. A riqueza doutrinária do Evangelho de João, a cristologia e a trindade. Depois de falar do Filho como verbo que sempre esteve com o Pai, João apresenta o Espírito Santo, aquele que o outro João, o Batista, viu descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. O Espírito é o que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tem papel imprescindível na regeneração e é indispensável para uma vida cristã vitoriosa. Então vemos aqui que João vai tratar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muito importante que nós venhamos compreender Cristo como nosso Senhor. É importante que nós venhamos compreender a riqueza doutrinária do Evangelho de João. E a doutrina, é sempre bom lembrar também que a doutrina nada tem a ver com costumes humanos, tendo em vista que há um tempo aqui nosso apóstolo do amor vai destacar que algumas pessoas traziam alguns tipos de heresia. Entretanto, hoje não é muito diferente. Algumas pessoas, com a questão do costume humano, do costume dos homens, têm a tendência de fazer confusão entre doutrina e costume. Acha que costume é doutrina. Não, são coisas completamente distintas. A doutrina é aquilo que vem da palavra, aquilo que vem de Deus.
É uma doutrina que é pregada aqui no Brasil e em todos os lugares do mundo, é a mesma coisa, isto é, doutrina, é o que a Bíblia diz. E costume vai de cada país, de cada nação. Às vezes temos até alguns costumes de um estado para o outro. O Brasil, por exemplo, como um grande país que é, tem alguns estados que têm uma cultura e outros têm uma completamente diferente. Então, há uma distinção para que nós venhamos compreender no livro de João as questões doutrinárias e não costumes, né? Vamos continuar pregando a sã doutrina, doutrina da palavra. Cristo, o Deus Criador. Quando houve esse princípio que foi revelado a Moisés, Cristo já existia como verdadeiro Deus, eterno, sem princípio, incriado. Ele, aliás, participou com o Pai e o Espírito da obra da criação. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Cristo, portanto, é também Deus Criador. Não há nenhuma dificuldade para que entendamos que Jesus e o Pai são um. Quando o homem foi formado, o Senhor Deus disse: façamos do homem conforme a nossa imagem e semelhança. Por que ele disse façamos? Porque ali estava presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Verdade é que Jesus não aparece como pessoa no Primeiro Testamento, isso acontecerá no Segundo Testamento. Mas sabemos, até pela teofania, né, que o Senhor Jesus já existia no Antigo Testamento. Já havia o Senhor no Antigo Testamento, já havia. Jesus ele é o Criador, na verdade, juntamente com o Pai. Então, como o texto vai falar para nós, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele também é o Criador. Cristo no Antigo Testamento. Cristo, portanto, não foi um mero assistente junto ao Pai desde Adão. Seja de forma teofânica, seja através de tipos, o Deus Filho esteve presente em toda a antiga aliança, aguardando o tempo em que haveria de se manifestar encarnado para a obra prometida ainda no Éden, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Um ponto agora que eu me lembrei, que quando os meninos foram jogados na fornalha de fogo ardente, que está lá no livro de Daniel, o quarto homem era semelhante ao Filho de Deus, né? Ou o Filho do Homem. E quem era esse quarto homem da fornalha? Era Cristo. Então veja que Cristo já existia no Antigo Testamento, né? No Primeiro Testamento. A diferença é que ali não se manifestava em pessoa, né? Como Cristo propriamente dito, como nós veremos a partir do livro de Mateus, né? Então há uma diferença, né? Porque no Primeiro Testamento Jesus aparece de uma forma teofânica, de uma forma simbólica, mas jamais como pessoa, diferente do Segundo Testamento. No Segundo Testamento ele vem para morrer na cruz do Calvário, faz o seu ministério aqui na terra, então as pessoas veem em Jesus até mesmo depois da sua ressurreição. Então Jesus ele aparece aqui como pessoa no Segundo Testamento. Uma outra questão que nós precisamos deixar claro é justamente sobre Gênesis capítulo 3, versículo 15, que muitas pessoas dizem que o Senhor disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a serpente, esmagaria a Satanás, o que não é verdade. Quando a gente for observar, eu vou te mostrar aqui, te dar uma referência de Romanos capítulo 16, versículo 20, tem algo aqui bastante interessante que vai corroborar exatamente isso que eu estou te falando. Aos Romanos, capítulo 16, versículo 20, fala assim, ó: e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, quem iria, da semente da mulher, nasceria um que pisaria ou que feriria a serpente e não que mataria ou que esmagaria. Isso aqui nós precisamos compreender. Existem até alguns louvores que falam a respeito de que Jesus vai esmagar a cabeça de Satanás, que vai matar, mas não é isso que a Bíblia nos revela. Tanto no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15,
E aos Romanos capítulo 16, versículo 20, vai corroborar: e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Então, uma outra coisa que precisamos ter cuidado é falar acerca de que Satanás está debaixo do meu pé. Não, Satanás não está debaixo do seu pé. Nós precisamos compreender que o Satanás, apesar de ser um inimigo de Deus, ele e muito inferior ao Senhor, ele é um querubim. Então ele tem poder, ele tem força. Então veja que na verdade, os nossos pés precisam estar firmados na rocha que é Cristo. Nada desse negócio de Satanás debaixo do meu pé, que isso não vem da parte do Senhor. Cristologia, sinais, sermões e declarações. Os sinais miraculosos. As narrativas dos milagres apresentam Jesus, homem, de forma natural, como um convidado comum para uma festa de casamento. Por exemplo, realizando sinais sobrenaturais próprio de alguém absolutamente incomum, divino, todo-poderoso, capaz de transformar água em vinho e realizar inúmeros outros milagres. Veja que Jesus, ele não somente falava, como está lá no livro de Atos capítulo 1, versículo 1, mas ele também ensinava e fazia. Algo bastante interessante que nós precisamos compreender da comunhão com o Senhor. Quando temos comunhão com o Senhor, verdadeiramente tudo que a Bíblia nos relata, principalmente o que está lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, nós iremos fazer coisas extraordinárias no nome de Jesus. E por quê? Porque ele tem todo o poder. Jesus é aquele que cura, é aquele que transforma. Veja que Jesus transformou a água em vinho. A água em vinho é uma fórmula química completa. A água e o vinho são fórmulas químicas completamente diferentes. E o Senhor transformou essa fórmula química da água para o vinho. Isso é uma transformação, ou seja, é um sinal miraculoso, é algo, um milagre extraordinário. E por que tudo isso? Porque não basta nós falarmos que Jesus cura se no ministério da igreja não houver cura. As pessoas não vão crer. As pessoas creem na palavra, como eu e você cremos na palavra, mas também precisamos ver os sinais. Mas mais do que os sinais, nós precisamos compreender que Cristo é o nosso Senhor, precisamos aceitá-lo como nosso Salvador. Entretanto, na questão do milagre, quando nós falamos que Jesus cura, e de fato Jesus cura, vemos, por exemplo, no próprio livro de João, alguns milagres extraordinários, entre eles a ressurreição de Lázaro, que já estava morto há 4 dias, é algo espantoso, extraordinário. Somente algo da parte de Deus conseguiria fazer algo tão extraordinário. Portanto, a morte de Lázaro testifica que de fato Jesus era o Cristo, ou é o Cristo. Eu falo é porque estamos falando dos tempos bíblicos. Então Jesus realizava muitos milagres, Jesus operou vários milagres. Então, por esses milagres acontecerem, nós cremos que de fato Jesus é o Cristo. Os sermões cristológicos. No entanto, é bom também nós compreendermos um outro ponto, que há alguns casos específicos que nós temos que sempre ter discernimento. Isso é verdade, isso é um ponto. Mas o que eu quero dizer é que em alguns casos específicos o adversário também pode enganar com sinais. Então precisamos ter discernimento para saber se algo que está acontecendo é de fato de Deus ou não. Os sermões cristológicos. Aqui para te dar um exemplo aqui mais prático. Quando Paulo chegou numa cidade, me fugiu o nome agora da cidade, ele se deparou com uma mulher adivinha. Então ela começou a dizer que Paulo e os que estavam com ele eram pessoas de Deus. Se Paulo não tivesse repreendido aquela mulher, o que as pessoas entenderiam? Que aquela mulher, como testificou que Paulo é de Deus, e de fato Paulo o era, então ela também seria de Deus, porque os dois estão andando em comum acordo. Ela é de Deus, Paulo é de Deus e ela também é de Deus. Mas o que Paulo fez? Paulo repreendeu esta mulher depois de alguns dias. Então veja que, a princípio, nem todas as coisas que aparecem quando pessoas vêm bater no nosso ombro, vamos assim dizer, ou bater palmas para nós, dizermos que nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, às vezes não vem da parte de Deus, e mais uma vez nós precisamos ter discernimento.
Os sermões cristológicos. É muito importante considerar como as Escrituras valorizam a exposição das doutrinas dos sinais são importantes, mas não são suficientes. As multidões precisavam não apenas crer no Messias como Deus, capaz de realizar milagres, mas como o necessário e suficiente Salvador e Senhor. De que importa um milagre acontecer na vida de alguém, algo extraordinário, um milagre extraordinário, e essa pessoa não aceitar Cristo como Salvador? Ela terá ali o benefício da cura, o benefício do milagre, mas o maior milagre de todos, que é a salvação da alma, essa pessoa não terá. Então hoje as igrejas principalmente têm falhado muito nesse ponto, né, de falar sobre a salvação. Muitas pessoas pregam na igreja a autoajuda, né, as coisas desse tipo, mas de entretenimento e até outras coisas desta natureza, mas tem falado pouco da salvação. O nosso foco, o nosso principal objetivo da pregação da palavra do Senhor é a salvação da alma, né? Nós precisamos continuar pregando que Jesus cura, batiza e leva o homem para o céu. As declarações divinas. Em João, esse Deus único e eterno se revela nas figuras do pão da vida, da luz do mundo, porta, do bom pastor, da ressurreição e a vida, do caminho e a verdade e a vida, e da videira. Aqui no caso algumas declarações de alguns nomes que possa ter o nosso Senhor, como ele é considerado o pão da vida. Por acaso você é padeiro? Então, se você é padeiro, Jesus é o pão da vida. Ou se você é eletricista, Jesus é a luz do mundo. Se você é marceneiro, Jesus é a porta. Ou chaveiro, né? Jesus é a porta. Se você cuida de ovelhas, Jesus é o bom pastor. Olha que interessante. Então, Jesus é a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a videira verdadeira. Então, veja aqui algumas declarações, algumas formas de conhecer o nosso Senhor. E me lembrei aqui de uma situação que aconteceu algum tempo atrás, mas eu não vou dar para mencionar bem, porque eu não lembro o nome do lugar, mas há um lugar, um pastor foi pregar num lugar e ele teve dificuldade de colocar para as pessoas que Jesus era o pão da vida. E por que lá ele tinha dificuldade? Porque lá ninguém conhecia pão, não existia pão na cidade, acho que era uma tribo indígena, não lembro bem agora. Então o que aconteceu? Como as pessoas lá tinham muito hábito de cultivar aipim, então ele disse que Jesus era o aipim da vida e as pessoas creram. Então volta aquilo que eu falei lá no início, da diferença de costume e doutrina. Então, como aqui ele usou mais um termo para aplicar a doutrina num costume humano. Olha que interessante. Isso foi algo da parte do Senhor. Então veja que há alguns lugares que precisamos de adaptações. Nós não vamos mudar a palavra, né, a essência da palavra, mas podemos mudar a forma com que ela é ministrada. Então, como lá as pessoas, ninguém conhecia o que era pão, então ele disse que Jesus era o aipim da vida e as pessoas entenderam, porque lá eles tomavam café de manhã, né, não era necessariamente um café, né, uma refeição, algo que eles comiam de manhã, que para nós é o nosso café, mas lá também não existe café, né? Então eles tinham aquilo como a primeira refeição do dia. Então o que eles comiam na primeira refeição do dia? Aipim. Então Jesus é o aipim da vida. Então eles entenderam a mensagem do Evangelho. Conclusão. João é o Evangelho do Filho de Deus. Sua riqueza doutrinária, os sinais, sermões e declarações nos apresentam a Cristo como verbo que se fez carne para ser nosso libertador, provedor, guia, sustentador, protetor, doador da vida, garantidor da eternidade, que o conheçamos mais e desfrutemos de suas virtudes e maravilhosas bênçãos, para que permaneçamos firmes na fé e ao final tomemos posse da vida eterna. Então veja que aqui no livro de João vemos a questão tanto da doutrina como da questão de sinais, os sermões, declarações e nosso Senhor como nosso libertador e também aqui como garantidor da eternidade. Então veja que João é um livro bem completo no sentido do ministério de Cristo aqui na Terra, porque abrange todas as esferas possíveis
para que nós venhamos ter a salvação em Cristo Jesus. Inclusive o coração da Bíblia, o texto áureo da Bíblia, melhor dizendo, está no livro de João, que é João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, ou unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hora da revisão. Resposta número 1. Os sinais tinham como finalidade demonstrar que Jesus e o Pai são um para cumprir a obra da redenção de todos aqueles que nele crê. Número 2. João registrou 8 sinais. Número 3. Os sinais são importantes, mas não são suficientes. É preciso crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. Número 4 foi reconhecer que Jesus era um mestre vindo de Deus. Número 5. João traz 7 declarações de Jesus que revelam a sua deidade. Deidade quer dizer divindade. Então que nós venhamos a cada dia mais prosseguir em conhecer o Senhor no Evangelho de João, tanto nas questões dos sermões, as declarações, o poder, a comunhão, principalmente a comunhão. Precisamos ter comunhão com o Senhor, ter discernimento da parte de Deus para compreender todo o ministério do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é um aluno. Tenha um trimestre cheio da glória do Senhor na sua vida e que você seja cheio da comunhão com o Pai. Tchau!